Pessoal, então dando continuidade à nossa aula 9 de gestão de estoque. Nesta aula, especificamente, nós vamos terminar o item 2, que versa sobre por que deve haver estoque, e vamos entrar no item 3, quanto pedir, decisão de volume. Então, continuando a explicação do porquê deve haver estoque, e aí entrando no item importante, que é a função do administrador, do gestor de estoque, que é sempre pensar em como reduzir o estoque. Então, já disse para vocês nos slides anteriores, na nossa aula anterior, como é que eu faço para reduzir estoque, melhorando a previsão da demanda, com softwares específicos, né? Naquele caso da Amazon, vocês vão ver o quanto a Amazon ela consegue se antecipar, inclusive, a demanda para manter os seus estoques e conseguir entregar o produto o mais rápido possível. Isso, inclusive, uma boa gestão de estoque dá uma vantagem competitiva em rapidez. Então, dê uma lida nesse caso que ele é interessante. Também, como que eu reduzo estoque? Garantindo o suprimento mediante penalidades para o nível de serviço. Ou seja, se o meu fornecedor não entregar o produto conforme o combinado, eu vou executar o contrato e vou pedir as garantias que estão elucidadas no contrato. Simples assim, ele vai ter que pagar uma multa. Se ele pensando que vai ter que pagar uma multa, ele vai sempre tentar agilizar a entrega e, por definição, se eu tenho um fornecimento estável, eu consigo reduzir um pouco o meu estoque. É simples assim, se eu tenho um fornecedor que ele é muito instável, ora ele entrega em uma semana, ora ele entrega em 60 dias, eu vou ter sempre que manter estoque para 60 dias, porque eu não sei quando que ele vai falhar. Agora, se eu tenho um fornecedor que sempre me entrega com uma semana, ao invés de ter estoques para 90 dias, eu vou precisar ter estoque para uma semana. E aí você coloca isso no contrato. Depois, persuadindo fornecedores para adotarem preços baixos todos os dias. Então, óbvio, se os meus fornecedores conseguem me entregar o produto sempre com um preço acessível, eu vou conseguir ter um acesso a um estoque mais rápido e mais fácil, e aí os meus níveis de estoque vão diminuir também. Investigando canais de entrega alternativos que reduzem os custos de transporte, e aí, obviamente, para quem trabalha com logística, questão de roteirização é uma questão fundamental. Tá? Pode ser que tenha rotas alternativas que consigam otimizar a entrega, fazendo de forma mais rápida. Ou, inclusive, mesmo que você tenha um canal ótimo de entrega, aquela rota seja mais rápida, pode ser que aconteça algum problema. E aí, se você não tem uma rota alternativa, vai atrasar mais ainda. Só vocês lembrarem do caso que aconteceu essa semana. Estou falando hoje em 8 de abril de 2021, mas a semana passada, na verdade, com o canal de Suez, né, com a entrega lá, o quanto isso trouxe prejuízos. Tinha uma rota alternativa, né? Isso ia demorar muito tempo, mas pelo menos tinha uma rota alternativa e já era conhecida. E isso tudo vai reduzir o quê? O lead time. Então, lembre desse conceito. Lead time é o tempo entre o pedido sendo efetuado e ele efetivamente chegando na minha empresa. Então, o lead time é isso. Eu fiz o pedido, a empresa, o fornecedor entregou. Esse tempo entre o pedido sendo feito e definitivamente entregue é chamado de lead time. Então, leia-se, quanto menor o lead time, menor o meu estoque. Por quê? Se um fornecedor eu peço agora e demora 30 dias para chegar, eu vou precisar de estoque para 30 dias. Eu tenho um fornecedor que peço agora, ele me entrega com uma semana, ou seja, o lead time dele é de uma semana, eu vou precisar de estoque para 7 dias. Então, isso vai reduzir o meu estoque. Então, algumas informações adicionais só para ratificar o que eu já disse anteriormente, né? Mas a gestão de estoque, óbvio, ela tem retorno significativo no retorno sobre o investimento, sobre o ativo. Por quê? Né? Já disse para vocês, o estoque controla a habilidade da operação suprir seus clientes. Se eu tenho estoque, eu consigo entregar o produto imediatamente e eu vou ter mais receita, inclusive. A ausência de estoque significa que os clientes não ficarão satisfeitos, havendo a possibilidade de redução de faturamento. O estoque pode tornar-se obsoleto à medida que alternativas estejam disponíveis ou pode ser destruído, deteriorar-se ou simplesmente se perder. Isso aumenta os custos, porque recursos foram desperdiçados,
e reduz o faturamento em razão de itens obsoletos, destruídos ou perdidos que não podem ser vendidos. Já falei disso anteriormente também. Além disso, estoque incorre em custos de armazenagem, aluguel de espaço, manutenção de condições apropriadas. Esses custos podem ser elevados se a estocagem dos itens oferecer perigo, por exemplo, solventes inflamáveis, explosivos, produtos químicos, ou exigir instalações especiais de estocagem, por exemplo, alimentos congelados. Tudo isso aumenta o custo de manter estoque. Estoque envolve custos administrativos e de seguro também. Dependendo do tipo de estoque, você tem que fazer um seguro. Por exemplo, defensiva agrícola, que o valor é muito alto. Às vezes você precisa de fazer um seguro para isso. E quanto maior o estoque, mais pessoas você vai precisar também. Cada vez que uma entrega é solicitada, isso demanda tempo e custo. Então, já vamos entrar no nosso próximo item, que é quanto pedir, decisão de volume. Mas aqui só algumas informações importantes para falar para vocês o quão difícil é gerenciar estoque. Então, primeiro que nós vamos ver agora na sequência, quanto pedir? Qual que é o volume de ressuprimento? Além disso, quando pedir? Uma coisa é quanto, outra coisa é quando. Qual que é o momento ideal para fazer o reabastecimento? E é óbvio, as rotinas de controle. Como controlar o sistema, rotinas, prioridade, gerenciamento das informações. Tudo isso nós vamos ver já na sequência. Então, para começar a explicação de quanto pedir, eu gosto de dar um exemplo de compra de comida para o mantimento de casa. Imagino que todos vocês já tenham feito compra para reabastecimento de casa. Compra de supermercado, por exemplo. Então, me vem a primeira pergunta de quanto pedir. Só para vocês refletirem, é melhor eu ir fazer uma compra grande e ir uma única vez por mês? Ou é melhor eu fazer compras fracionadas ao longo do mês? Percebam vocês que nas duas opções eu tenho vantagens e desvantagens. Comprar uma única vez, eu posso ter vantagem em desconto, eu tenho o custo de deslocamento do combustível menor, eu tenho o custo do tempo gasto menor e outras que nós vamos ver na sequência. Ao mesmo tempo, eu preciso de um espaço maior para armazenar, eu tenho que despender mais dinheiro na hora de fazer a compra. Então, o custo associado com sair para comprar os itens de comida e os custos associados com a manutenção dos estoques, tudo isso tem que ser levado em consideração para saber qual a melhor opção. Então, já estamos caminhando para eu apresentar para vocês adiante o lote econômico de compras. Mas antes disso, vamos ver aí alguns custos de estoque. O primeiro deles é o custo de colocação do pedido. Então, assim, para você fazer uma compra, você tem custo. De sair de casa, às vezes, mas eu vou pedir por telefone. Você tem o custo da ligação, você tem o tempo. Então, assim, quanto menos vezes você fazer, um exemplo anterior, se você for uma única vez, menor vai ser o seu custo de colocação do pedido. Se você pedir uma única vez por telefone, por exemplo, por mês, você vai ter o custo da chamada de uma vez. Se você pedir, fracionar isso em 5 vezes, você vai ter 5 vezes o custo. Então, esse é o primeiro custo de estoque. Desconto de preço para quantidade, já disse para vocês. Se você comprar muito, você tem desconto. Se você comprar pouco, você não vai ter. Além disso, pequenas compras podem ser mais caras. Custo pela falta de estoque. Suprimento de emergência é sempre muito mais caro. Então, assim, você precisou de um produto imediatamente, uma coisa de emergência, você vai pagar o preço que for. Então, se você tivesse o estoque, tivesse mantido o estoque, não seria necessário. Custo de capital de giro. Isso é um pouco mais difícil de entender, mas é o seguinte. Se a empresa resolve manter estoque, da onde que ela vai tirar o dinheiro? Deveria tirar o dinheiro. Deveria tirar o dinheiro do seu capital de giro. Capital de giro é um dinheiro que a empresa tem que ficar guardado para possíveis contingências. Nesse caso, se a empresa decidir aumentar o seu nível de estoque, da onde que ela vai tirar o dinheiro? Do seu capital de giro para manter estoque. Porque se ela tiver que contrair empréstimos para fazer estoque, aí sim vai aumentar muito o meu custo de estoque. Só para vocês verem e pensarem o quanto é caro você entrar em linhas de financiamento, qual que é a taxa de juros que esses bancos cobram, ao invés de você ter um capital de giro, que aí seria um custo de capital muito menor. Custo de armazenagem, já falei sobre isso, quanto mais
estoque, mais espaço eu vou precisar. Custo de obsolescência, estocagem por longos períodos corre este risco, né, o produto ficar obsoleto ou se deteriorar. E os custos de ineficiência da produção. Já disse também, estoques grandes podem ofuscar problemas de produção. Então, de um lado, como vocês perceberam, eu tenho vantagens de se manter estoque, de outro eu tenho desvantagens. Qual é a fórmula para juntar esses dois para saber quanto pedir? Então, se de um lado eu tenho vantagem e de outro desvantagem, não existe alguma ferramenta? Sim, chamado de fórmula do lote econômico de compras, né? A abordagem mais comum para decidir quanto de um particular item pedir quando o estoque precisa de reabastecimento é chamada de lote econômico de compras ou LEC. Essencialmente, essa abordagem tenta encontrar o melhor equilíbrio entre vantagem e desvantagem de manter estoque, que eu vou mostrar para vocês na figurinha a seguir. Essa figurinha aí mostra para vocês, né, duas políticas de estoque. Tá? A figura mostra duas políticas de tamanho de pedido, depois vocês deem um pause no vídeo para observarem com mais calma. De um lado eu tenho aqui o nível de estoque no eixo da vertical e depois o tempo no eixo da horizontal. O estoque médio, é óbvio, é a metade do nível de estoque que eu tenho. Para a primeira opção de 400 aqui na vertical, o estoque médio é 200. E na segunda opção, se eu decidir manter 100, o estoque médio é 50. Depois, se quiserem uma explicação mais detalhada, dê uma olhadinha no livro. Essa figurinha é só para mostrar para vocês o seguinte, né? Então, assim, na primeira opção, no nível de estoque, na vertical, se eu resolvo manter o nível de estoque maior, 400, de um lado, eu vou ter vantagens em se manter esse estoque, né? Tem disponibilidade e coisa do tipo, e vou ter que fazer um único pedido em 0,4 em 40% de um ano, por exemplo, a cada 0,4 a cada 40% de um ano. E na segunda opção, eu vou ter um nível de estoque de 100, mas eu vou ter que pedir, por exemplo, todo mês. Né? Então, no primeiro eu precisaria de pedir uma vez a cada 4 meses, por exemplo. Na segunda opção, vou ter que pedir uma vez todo mês. Então, assim, isso gera vantagens e desvantagens, que é o que eu vou falar para vocês aí na sequência. Então, a pergunta é, qual das duas é a melhor opção? Isso, de novo, vai depender de cada situação. Então, para descobrir se qualquer um desses planos minimiza os custos totais de estocagem do item, ou seja, melhor 400 ou melhor 100, precisamos de mais informações. O custo total de manutenção de uma unidade de estoque por um período de tempo, que é chamado de CE, ou custo para se manter estoque, e os custos totais de colocação do pedido, ou seja, para fazer um pedido, CP. Então, o que compõe o CE, que é o custo de manutenção de estoque? É levado em consideração na fórmula do CE o custo de capital empatado, ou seja, se eu não vender o produto, quanto isso vai impactar para mim, custo de espaço, que é o custo de armazenagem, e o custo do risco do produto se deteriorar ou ficar obsoleto. E na fórmula do CP, que é o custo de colocação do pedido, é levado em consideração o custo para se fazer o pedido, e que eu já expliquei anteriormente, e o custo de desconto no preço, só levando em consideração que quanto maior o pedido, maior vai ser o desconto no preço que eu vou ter. Então, se quiserem usar um cálculo mais sofisticado, podem usar essas fórmulas que estão aí, mas não é necessário. Com o anterior, vocês fazem tranquilamente. E o gráficozinho, se vocês colocarem no gráfico, vai ser gerado este aí. Então, de um lado, vocês percebam que à medida que a quantidade de pedidos aumenta, o custo de pedido ele também aumenta. E à medida que a quantidade de custo de pedido aumenta, o custo de manutenção diminui. O que eu preciso de achar um meio termo, né? Que é a quantidade ideal, que é o que o LEC faz, que é justamente onde está a setinha, que é o cálculo anterior que a gente fez, que é de 200. Era isso, nos encontramos então no nosso próximo vídeo. Um abraço.